Bom, pessoal, estamos aqui debaixo dessa magnífica pirâmide de vidro, uma construção ainda no governo de François Mitterrand, do ano de 1989. Bom, o museu ele é dividido em 3 alas muito importantes e é interessante você ver isso. Olha, aqui é a ala Richelieu, inclusive homenageia o cardeal Richelieu, que foi uma importante figura, personagem aí na história da França, ministro na época de Luís XIII. Cardeal Richelieu. Está aqui. Aqui a gente tem acesso a uma parte do museu considerável, claro, e é também mais ou menos para o lado da Rua Rivoli. É essa parte aí da Richelieu. Aí do outro lado aqui, olha, que já é pro lado do Rio Sena, é a outra ala que se chama Denon. Denon, que foi o diretor desse museu. E olha, ter o cargo de diretor do Museu do Louvre é de um prestígio enorme aqui na França. Isso foi ainda, o Denon foi no período de Napoleão. Um dos principais diretores aqui do museu, da história do museu. Certo? Que se tornou museu depois da Revolução Francesa. Muito bem, e ainda tem a ala, deixa eu mostrar aqui, Sully. Eu não falei, inclusive esqueci, agora lembrando aqui, olha, inclusive é a ala onde tem a Mona Lisa, é a Denon, tá? Te dá acesso à Mona Lisa. E outras obras importantíssimas também, mas só para ter uma referência. E aqui é Sully, que nos leva inclusive para Vênus de Milo, que nos leva também para o Escriba, sentado. E Sully, que também é uma homenagem ao ministro das Finanças do rei Henrique IV. E aqui também nos leva para a parte mais antiga do museu, o Cour Carré, que é uma parte onde iniciou todo o castelo, a construção do castelo foi nessa ala de Sully. Pessoal, nós estamos agora no Cour Puget, que é esse imenso espaço que a gente tem aqui dentro do Museu do Louvre. É uma das poucas partes que a gente consegue ver, inclusive, pelo lado de fora. Ali tem uns janelões ali, olha, que você consegue ver passando pelo corredor que tem ali em cima. Você consegue ter essa visão, mesmo de fora, aqui dessa parte do museu, que é uma pequena amostra das esculturas do museu para quem ainda não entrou no museu, né? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das obras que tem aqui, que são as que mais me chamaram a atenção. Então, vem comigo que vocês vão gostar muito dessa parte do museu. Olha, essa é uma ala muito bonita que a gente tem aqui no museu. Olha o tamanho disso. Olha quantas esculturas, quantas obras de arte tem aqui. Eu vou dar uma passadinha agora e mostrar para vocês as que me chamarem mais a atenção. Mas é um lugar realmente que só aqui já dá para passar um dia inteiro. Só nesse salão aqui já dá para passar um dia completo admirando todas essas esculturas e essa arquitetura que tem aqui. Bom, aqui a gente tem uma escultura belíssima representando Napoleão Bonaparte, Napoleão Premier. E é uma escultura de François-Frédéric Lemot, de 1808. Essa escultura era uma opção que foi apresentada a Napoleão para ser colocada em cima do arco
do Arco do Triunfo, na verdade, que existe aqui entre, não o da Champs-Élysées, o que existe aqui entre o Jardim Tuileries e o Museu do Louvre. Um belíssimo arco que tem ali, lindo. Ela ia ser colocada em cima desse arco, coroando, representando ali as vitórias, as conquistas de Napoleão. Mas não foi, ele mesmo recusou e hoje temos uma outra escultura lá. Essa escultura é belíssima, imponente e representa Napoleão com características e símbolos do Império Romano, da Roma Antiga. Por exemplo, a coroa de louro na cabeça dele. Tem muitos quadros que representam Napoleão assim. Isso é muito comum. E ali também no cetro uma águia que representa a vitória na Roma Antiga. Então isso tudo são referências que Napoleão gostava muito, se vendo já, se enxergando como um grande imperador da história da França. Bom, aqui mais uma escultura incrível de François Joseph, uma escultura de 1824, que retrata uma luta travada entre Hércules e uma outra figura mitológica, Achelous, que se transformou numa serpente. Olha que impressionante a expressão, o movimento dessa escultura é incrível. E ambos estão lutando pelo amor de uma outra figura mitológica, que é a Dejanire. Olha que incrível. Impressionante o impacto que causa essa escultura. Bom, quando eu vejo uma escultura da Santa Joana d'Arc, eu preciso parar, contemplar, porque eu sou fã de Santa Joana d'Arc. Realmente tem uma história impressionante que eu gosto muito. E essa é uma escultura de Santa Joana d'Arc de uma forma que eu ainda nunca tinha visto, retratando um momento da vida dela muito importante, ela ainda muito jovem. Vou chegar um pouco mais perto para vocês verem. Ela com 13 anos apenas, escutando vozes. Vocês, se não conhecem um pouco da história dela, vocês vão perceber esse momento da vida dela foi muito importante, porque foi quando ela escutava essas vozes que ela se encorajou de fato para se lançar na Batalha dos 100 Anos, protegendo a França contra a invasão dos ingleses. Então foi realmente um momento interessante que eu ainda nunca tinha visto. A gente vê ali, de fato, a cabeça dela inclinada, com a mão posicionada de uma forma e a fisionomia dela também bem expressiva. A gente percebe que ela realmente está num momento onde ela está aflita, tentando entender o que as vozes diziam. É impressionante. Relatos que ela ouvia as vozes de São Miguel e vozes que diziam para ela se lançar nas batalhas, que ela teria essa vitória, e teve. Impressionante. Uma escultura de mármore de François Rude, de 1852. E eu quero destacar também aqui do lado, já representada a armadura, pronta para a guerra. Bom, aqui uma escultura impressionante, também de François Rude. Essa escultura, ela chama a atenção, a gente já vê que reconhece mais uma vez Napoleão, também com a coroa de louro na cabeça.
A gente inclusive observa aqui do lado, olha, aqui um detalhe interessante, que é o chapéu clássico aqui de Napoleão. Tá vendo? Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, na verdade essa escultura ela se chama O Despertar de Napoleão, que é como se fosse o momento de uma possível ressurreição. É isso mesmo. Vocês veem ali a fisionomia de Napoleão, me parece uma fisionomia inclusive de uma pessoa sem vida. Olha isso, com os olhos fechados, mas ele está num gesto de como se ele estivesse acordando, como se ele estivesse ressuscitando. Isso é impressionante. Aqui inclusive uma águia, mais uma vez o símbolo da vitória e o símbolo um dos símbolos do Império de Napoleão, também no mesmo gesto ali, aparentemente morta, mas começando a abrir as asas, e talvez num momento de despertar. Muito interessante, mais uma escultura impactante, incrível aqui dessa ala do museu. Bom, aqui nós temos o Fauno Adormecido de Bouchardon, uma escultura realizada em mármore entre 1726 e 1730. E essa escultura é de uma expressão, é impressionante a arte, como ela se expressa, transforma a pedra em sentimento, né? E aqui a gente tem exatamente a fisionomia do fauno, olha, essa figura mitológica que é incrível. Realmente ele está ali adormecendo, tranquilo. Aqui do lado, olha só, parece que ele tem alguma coisa. Eu acho que isso aí eles colocavam, não é, como se fosse um adereço para a cabeça, não é, com a cabeça de um animal. Essa escultura, ela ficou exposta em vários locais, jardins daqui da França, inclusive o Parque de Saint-Cloud, o Jardim de Monceau e o Jardim Luxemburgo. Depois veio para cá. Então tá aí uma escultura que já rodou muito Paris. Bom, pessoal, essa belíssima escultura aqui que a gente está vendo é de Spartacus. Spartacus, que foi o líder dos escravos revoltados, não é, com o Império Romano. E ele foi o líder, um herói, considerado um herói para os romanos. Olha, que escultura belíssima. E uma curiosidade, essa escultura ela é bem recente aqui no museu. Ela foi colocada praticamente esse mês. Então, mais uma obra que estava no acervo do museu. O museu, lembrando, tem 300 mil obras em acervo, mais de 300 mil obras. E aí ficam revezando, né? Uma escultura de Denis Foyatier. Uma escultura de 1830. Muito bonito, hein? Muito bonito realmente, em mármore, ó. Olha, aqui a gente tem uma obra que é considerada inclusive uma obra-prima do estilo do romantismo nas esculturas, uma obra de 1835 de Antoine-Louis Barrier. É realmente uma obra muito expressiva, um combate entre o leão e uma serpente em bronze fundido. Olha que expressão do leão, incrível. E ali a serpente também
Demais, hein? Bom, essa é uma escultura de Júlio César, realizada por Nicolas Cousteau. É uma escultura em mármore, né? Do ano de 1896. Uma escultura que a gente percebe aqui facilmente as referências de onde Napoleão se inspirou, sobretudo a coroa de louro. Aí está. Bom, pessoal, aqui nós temos a escultura, provavelmente a escultura mais importante aqui, a mais famosa dessa ala, que é o Milon de Crotone. Essa obra realmente ela destaca, primeiro pela sua perfeição, né? Vocês vão ver, eu vou tentar mostrar o detalhe para vocês. Mas Milon é um personagem bem interessante da história da Grécia Antiga. Ele foi um esportista, ele foi uma pessoa inclusive que tinha dotes físicos impressionantes. Ele era um homem muito grande, muito forte. E ele, inclusive, que inspira os atletas, né, a fazerem os treinamentos, porque ele foi o grande destaque da sua época, foi esse, pelas conquistas e títulos de esportista. Ele, inclusive, tem uma história bem interessante. Ele fazia os treinamentos regularmente, com muita disciplina. Ele carregava um bezerro nas costas. E esse bezerro, ele fazia parte praticamente da rotina dele de treinamento. Esse bezerro ele foi crescendo nas costas dele. Dizem que chegou a virar um boi, que ele carregava um boi nas costas. Não se sabe se isso é verdade exatamente, mas realmente é um homem com habilidades e com uma força impressionante. Vamos ver um pouquinho os detalhes aqui da escultura, que é feita em mármore Carrara, feita inclusive para o Castelo de Versalhes. Hoje lá tem uma réplica, mas aqui a gente pode contemplar essa belíssima obra em mármore Carrara. Olha que impressionante ali, uma luta travando, não é, com esse animal, parece um leão. E como ele é impressionante a textura da carne, como a pata desse leão entrou na carne da perna dele. É impressionante, incrível. Eu vou tentar mostrar também outros ângulos aqui para vocês verem. Ó, deixa eu ver um pouco desse lado. Aqui também a gente vê os detalhes, por exemplo, dos pés. Olha isso, chegando bem pertinho aqui do pezão dele. Impressionante. Deixa eu tentar mostrar mais de longe. É uma escultura muito grande, né? Alta. Então talvez a visão de longe ainda fica melhor. Olha isso. Então é uma obra de destaque aqui. Uma das obras-primas do museu. E nessa ala, você vindo aqui, você não pode deixar de contemplar. Aí está Milon de Crotone. Bom, essa é mais uma obra que se destaca aqui nessa ala que nós estamos, que é uma obra de François Girardon, do ano de 1704, em bronze, que retrata Luís XIV, o Rei Sol. Na verdade, essa é uma réplica em tamanho reduzido de uma outra obra dele, que seria uma obra, claro, de dimensões bem maiores, que estava na Place Vendôme, uma praça belíssima que inclusive eu já fiz vários vídeos dela lá. E a obra que estava na Place Vendôme foi destruída na Revolução Francesa. Então aí está uma forma que a gente encontra de contemplar, de imaginar como seria. Aqui inclusive tem uma pequena fotografia, olha, de um desenho de como seria essa obra lá
na Place Vendôme. Então, mais um destaque aqui dessa ala do Museu do Louvre. Bom, aqui nós temos esculturas bem grandes, né, que representam as 4 nações vencidas pela França. Eu vou mostrar cada uma com detalhes para vocês. Isso aqui servia de base também para uma enorme escultura de Luís XIV na Praça das Vitórias, que tem aqui em Paris. Essa escultura de Luís XIV também foi destruída na Revolução Francesa, restando apenas esses personagens aí. Os grandes personagens que representavam a realeza, a monarquia, todos foram destruídos, né? Muitos foram destruídos nesse período da Revolução Francesa. Bom, essa aqui, por exemplo, representa a Holanda. Olha aí, essa é uma escultura representando a Holanda. O holandês tem uma cara bem... não está feliz não. Aqui uma outra. Olha só. Aqui é uma que representa Brandesburg. Uma outra aqui que representa a Espanha. Essa é a escultura que representa a atual Espanha. E aqui uma escultura que representa o Império. Bom, pessoal, agora nós estamos no Cours Marly. São esculturas francesas do século XVIII, do século XIX. O espaço é lindo, né? Esse espaço, inclusive, faz um oposto simétrico com o Cours Puget. Tudo aqui na ala Richelieu. Então, vamos ver agora com mais detalhes essas esculturas francesas belíssimas desse espaço magnífico aqui do Museu do Louvre. Olha, pessoal, essa é uma escultura de Antoine Coissevox, um escultor francês, e é uma escultura de 1709 em mármore. E o interessante é o seguinte, essa escultura, vocês estão vendo aqui, ele é um pastor flautista. É um conjunto, olha, tem esse pastor e tem também as 2 ninfas. Essa ninfa de cá, sentada, do mesmo escultor, claro, e essa outra aqui, tá vendo? Essas 3 obras faziam parte de um conjunto exposto durante... vinham, na verdade, de um castelo próximo aqui de Paris, que é o Château de Marly, que é justamente o nome, inclusive, de toda essa ala que nós estamos. Agora, o mais interessante, tem aqui atrás, olha só. Olha que figura interessante. Essa é uma figura mitológica grega, tá vendo? Mas aqui uma criança com a metade do corpo de baixo é o corpo de um bode. Equivalente na mitologia romana ao fauno, né? Aqui nós estamos na mitologia grega, então é o sátiro. Sátiro, criança, pedindo silêncio para o pessoal contemplar a música que está sendo tocada aqui pelo pastor. Então, tá aí. Silêncio. Bom, aqui uma obra de Nicolas Cousteau, que é o caçador repousando, descansando. Tá aí o caçador. É uma obra também em mármore
de 1710. E a gente tem, na verdade, um conjunto junto também com essas duas ninfas aqui, olha, que são as ninfas da caça. Ninfas sempre são figuras assim, que representam, né? Nesse caso aqui a caça tem essa. E essas obras também faziam parte do acervo do Château de Marly. Aí está essa outra. Aqui eu queria também destacar que o caçador tem um cão de caça. Olha aqui. Então quero mostrar aqui com detalhes. Olha a cara do bicho. Então essas obras faziam parte desse conjunto, provavelmente ficavam nos jardins desse castelo. Bom, aqui mais duas obras que são de origem, mais uma vez, do Château de Marly, do parque, dos jardins do castelo de Marly. Bom, é importante dizer, eu ainda não falei, que esse castelo ele não existe mais. Ele foi um castelo real e no final do século XVIII ele foi vendido. Ele foi vendido para um produtor de algodão. E depois que a fábrica faliu, ele acabou destruindo o castelo. Uma pena, mais um castelo que fica aí só na vontade de conhecer pessoalmente, né? Devia ser muito bonito e um tesouro aí que se perdeu, né? Depois Napoleão acabou comprando o terreno, mas já sem o castelo. Muito bem, então aqui mais obras, sempre representações desse período do iniciozinho do século XVIII, nesse caso, no auge ainda do castelo. Pessoal, olha só que interessante essa obra de Jacques Sarrazin. São as crianças com o bode. Tá aqui as crianças brincando com o bode. E o que é interessante aqui, na verdade, a gente vê aqui, olha só, um monte de uvas, tá vendo? Olha que coisa bem feita. Isso tudo feito na pedra, tudo muito bem esculpido, nossa, esses detalhes das uvas assim, fazendo esse alto relevo com a obra, é impressionante, né? Saindo tudo com muita perfeição, parece que os cachos estão assim julgados, aleatórios em cima dessa base. Olha que coisa incrível. Agora, o mais interessante é que eles falam que justamente pode ser uma representação da infância de Bacchus, que é o deus do vinho. Então, que eu acredito que seja esse pequenininho aí, ó. Que está mais interagido aí com o bode. Lembrando, eu sempre gosto de lembrar que aqui no Jardim Tuileries, eu mostrei isso no meu vídeo do Tuileries, vai lá e vê essa curiosidade. Tem alguns bodes que residem aqui no Jardim Tuileries, aqui no Louvre. Então, só para lembrar, descontrair e fazer você ir lá ver o vídeo, quem não viu. É uma curiosidade aqui do Louvre, né, do Jardim Tuileries. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco dessas obras grandiosas que nós temos aqui e que faz com que esse Cours Marly seja tão especial. Aqui mais uma obra que também pertencia aqui ao conjunto do castelo de Marly, claro,
Nós estamos toda essa ala dedicada a essas obras. E aqui é um cavalo, um cavalo alado, na verdade é um Pégasus. Eu vou mostrar depois de outros ângulos, eu sei que está difícil de ver. Mas ela é em mármore, também do Antoine Coissevox. Eu não sei se eu estou pronunciando certinho, mas é o nome que eu tenho aqui. E uma escultura em mármore. Olha que espetáculo. Mercúrio. É o Mercúrio montado no Pégasus. Deixa eu mostrar de um outro ângulo aqui, para vocês verem. Que coisa espetacular, viu? Simplesmente... Deixa eu voltar aqui ainda um pouquinho. Olha isso. Olha que obra. Isso ficava na entrada do parque. Que coisa impressionante, que incrível, os detalhes. Uma obra linda, a expressão do Mercúrio. Mitologia romana, representando também o deus do comércio e das artes. Sensacional, realmente uma obra belíssima. E aguardem que aqui ainda eu vou mostrar as outras, são o melhor, estou guardando mais para o final. Essa é a outra também, formando esse conjunto, olha, do mesmo autor, do mesmo escultor. E também nesse Pégasus, uma figura, uma ninfa tocando uma trombeta. Belíssimo, belíssimo. Realmente, imagina uma entrada de um castelo, de um jardim, com essas duas esculturas enormes. Chegam aqui a, sei lá, 4, 5 metros de altura. Impressionante, né? Aqui o fauno portando uma ovelha. Uma escultura também em mármore de 1685. Olha os detalhes, que lindo. A expressão, né? Sempre. Mais uma obra também do Château de Marly. Algumas obras são provenientes, primeiro estiveram em Versalhes e depois foram para o Château de Marly. Essa é uma delas, que são os lutadores. Uma coisa curiosa, eu não sei se isso realmente foi. Acho que não, né? Olha o nariz completamente, não sei se ele perdeu na luta. Não, não. O outro também, coitado. Olha aí o rosto, bem desconfigurado. Mas é impressionante também como que é possível fazer isso tudo da pedra. Dois corpos completamente entrelaçados e com uma perfeição incrível. Realmente a noção de toda a proporção é impressionante. Bom, aqui mais uma coisa interessante. Eu observei isso daqui do nada, porque eu já sei que existe uma ruína de uma arcada no Jardim Tuileries, que é justamente um vestígio do Palácio de Tuileries. E me pareceu semelhante com essa que eu já conheci no Jardim Tuileries. Quando eu cheguei perto, eu fui observar que realmente aqui está mais uma arcada que é um dos poucos vestígios ainda do Palácio Tuileries. Interessante, né? E muita gente passa aqui e nem faz ideia. As pessoas acham que isso aqui faz parte da estrutura aqui, ou então não prestam atenção, né? Não olham isso aqui com um olhar assim, de curioso. Eu vi que a arcada está realmente deslocada
do fundo dela aqui, que é a estrutura. Então, bom, só pode ser um vestígio de alguma outra construção. Olha aí, ó. E nada mais é do que do Palácio Tuileries. Tá aí então uma curiosidade, mais uma aqui do Cours Marly. Olha que linda essa imagem para vocês. O lugar é lindo, né? Só relembrando, porque eu falei pouco, o Palácio Tuileries foi completamente destruído. Foi uma construção da Catarina de Médici, que era esposa viúva do Henrique II, filho de Francisco I. Não quero dar muita volta. E aí depois, então, em 1871, esse palácio foi incendiado e depois foi totalmente destruído, demolido. Existem realmente pouquíssimos vestígios desse palácio. Olha, eu tentei daqui, eu já desci um pouquinho para tentar pegar para vocês. É difícil um ângulo melhor aqui dos cavalos de Marly. Tem esse e tem também esse ali, além daqueles outros que eu já mostrei, que são os cavalos alados, né? Aqui dá para ter uma ideia. Olha que bela imagem para vocês. Bom, aqui mais uma obra de Antoine Coysevox, que é o Netuno, deus dos mares. Olha que maravilha! Netuno, muito bem representado em mármore, uma obra também do início do século XVIII. Olha que impressionante! Ele atacando aqui, dominando um cavalo. Belíssima obra. Olha essa obra que linda, representando, quando você estiver no rio Sena, olha, ele representa justamente La Seine, o rio Sena, o deus dos rios. Tá aí. E mais uma obra também de Antoine Coysevox, do iniciozinho do século XVIII. E aqui uma curiosidade que eu já tinha mostrado, ó, é também um sátiro, criança, tá vendo? Com o corpo metade de bode. Está representando os rios. Tá aí. Você não sabia, né, da origem do nome do rio Sena. É de uma figura mitológica, deus dos rios, La Seine. Então agora eu vou mostrar, na verdade, o conjunto. Concluindo, aqui é Netuno, deus dos mares. Aqui é La Seine, deus dos rios. Não é? Aqui tem uma outra figura também mitológica relacionada com os lagos, os rios, que é La Marne. Tá vendo? Aqui também, olha, o mesmo vaso representando aí o fluxo das águas. E aqui atrás, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, tem também a esposa de Netuno, que é aquele ali, né? Que eu mostrei primeiro. A esposa dele aqui. Olha que lindo. A esposa do deus dos mares segurando uma concha. Será que isso significa alguma coisa? Ela se chama Anfitride. Anfitride.
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem um like e um comentário aqui. O que vocês acharam? Se vocês já conheciam aqui as esculturas francesas, uma parte apenas, hein? Só uma parte das esculturas francesas. Depois vai ter mais vídeo de uma outra parte também da escultura francesa do Museu do Louvre. Então, agora você passando por aqui já sabe quanta coisa linda que você pode dar mais atenção, não é? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!